Oi, meu povo! Estamos aqui de volta com o primeiro episódio do podcast BDW Territórios. Estou com duas mulheres incríveis aqui hoje da cena cultural, da cena do design de Brasília, a Cláudia Pereira e a Alessandra Pinheiro. E a gente vai bater um papo aqui super bacana sobre design, sobre a cidade, sobre a história delas, né? Esse vínculo com a arte, com a cultura, com o design. Então fica aqui com a gente, que vai ser muito legal. Primeiro eu vou fazer uma apresentação delas, falar um pouquinho aqui da Alessandra Pinheiro, que apesar de ter nascido em Minas, a Alessandra se considera 100% brasiliense. Como muitos de nós, né? Eu nasci em Brasília, mas eu conheço várias pessoas que não nasceram em Brasília, mas se consideram 100%. Já nascidas aqui. Graduada em Publicidade pela Universidade de Brasília, comanda há mais de 30 anos a AP Comunica e Design. Escritório que atua em design, branding, estratégia e comunicação no Brasil e no exterior. Em 2024, ela assumiu a presidência da Degraf. A Degraf, que é super parceira da Brasília Design Week desde o início, que é a Associação de Design Gráfico do Distrito Federal, com o propósito de ampliar a visibilidade do design de Brasília e avançar no trabalho em torno da chancela de cidade criativa do design pela Unesco. É isso, né, Alessandra? Eu vou falar um pouquinho agora da Cláudia, para a gente contextualizar aqui. A Cláudia Pereira, ela é socióloga, é antropóloga por formação e ela trabalhou com produção cultural nos anos 80. Ela produziu muitas peças de teatro, shows e filmes. Em 1988, ela foi trabalhar no grupo Paulo Otávio, criando o departamento de marketing e comunicação do grupo. Esse grupo, né? Grupo Sucesso, não sei se vocês sabem. Em 1991, ela fundou a Gabinete C. A gente estava falando, eu adoro esse nome, Gabinete C, acho chique, adoro. É tipo a Cláudia, chique. Agência de publicidade e comunicação, da qual ela é sócia-diretora. Em 2024, ela recebeu o troféu de excelência em design da Degraf, na inauguração do Centro Cultural Brasília Design, em reconhecimento à sua trajetória na cena criativa de Brasília. Eu vou soltar uma perguntinha aqui para vocês, e aí eu queria escutar um pouquinho das duas. Brasília é cidade criativa do design pela Unesco, né, desde 2017. E eu queria saber, assim, na opinião de vocês, o que essa chancela mudou, assim, concretamente para o trabalho de vocês e para o trabalho das pessoas que trabalham com arte, com design, com cultura. E o que vocês acham que ainda falta? Talvez para a gente melhorar essa ambiência desse título aqui para a capital. Essa é uma questão da maior importância. Primeiro, o reconhecimento. Nós que vivemos em Brasília, eu cheguei aqui aos 10 anos em 1962, então eu me considero literalmente nascida da poeira dessa terra, né? Da Escola Parque, da Escola Classe. Eu tive a honra de poder viver o melhor sistema de ensino que esse país já teve, né? Chancelado, assinado e preparado por Anísio Teixeira. Então, eu sou uma pessoa que me julgo uma privilegiada, em duplo sentido. Brasília, primeiro, eu sou uma raridade, uma geração que cresceu com uma cidade. É muito difícil isso acontecer. Então, a cidade estava nascendo e nós, dessa geração, que chegou aqui, 58, 57, 56, 60, 61, 62, né? Então, nós crescemos como uma cidade. Isso nos traz um sentimento quase de útero. Isso aqui é muito forte na nossa formação. Isso é uma coisa. Então, a cidade foi crescendo, sempre muito mal vista pelos próprios brasileiros, especialmente os cariocas, que eu gosto tanto dos cariocas, morei no Rio de Janeiro, puxo esse X carioca, entendeu? Minha primeira filha nasceu no Rio de Janeiro, mas eu não sei qual é o problema dos cariocas com essa ira em relação a Brasília. E é incrível que até hoje eles dão um jeito de achar que a mudança da capital foi um grande problema. Eu imagino que sim, para eles. Eles perderam o status, né? E se desorganizaram. Não era necessário isso. Mas para nós de Brasília, então, voltando à sua pergunta da importância dessa chancela, é o reconhecimento. O reconhecimento é como se fosse assim, uma assinatura de confiança de que aquilo ali é, de fato,
uma cidade muito especial em tudo que ela representa, em tudo que ela é, em tudo que ela fez. Então, esteticamente, não existe nada igual a Brasília. Não existe nenhuma outra capital moderna no mundo, nascida do nada, né? Que tenha a força que Brasília tem. E está aí a assertividade da decisão de mudança da capital, né? Tudo que ela significou e toda a beleza que ela encarna, essa estética tão especial, esse urbanismo tão único, né? Então, isso nos dá um orgulho imenso. E outra coisa que eu acho da maior importância, que complementa a sua pergunta, é que a cidade, ela tem apenas 66 anos, gente. Eu tenho 74. Eu sou mais velha que Brasília. Então, a gente começa a descobrir tudo que ela tem de especial. Então, estão aqui. Olha esse mobiliário onde nós estamos sentadas, esse detalhe de todas essas floreiras lindas, né? Esse jogo da velha, que eu não sei se é um jogo da velha, o que é, mas é tão bonito, não importa, né? Tudo isso traduz um reencontro com a própria cidade. Sim. Então, o trabalho do Brasília Design, o trabalho da Adegraf e os trabalhos dos talentos dessa cidade são muito importantes. E a cidade, ela começa a se descobrir. Você vê o trabalho da Dane-se, você está vestida de Dane-se, né? Que é uma coisa maravilhosa. Você vê o trabalho da Fundação Altos Vulcão, que é preservar essa história dessa cidade. Então, nós temos muitas coisas importantes que precisam cada vez se consolidar mais. Então, nesse sentido, viva a nossa chancela, ela é da maior importância para todos nós, né? E ela é importante para todos os brasilienses que precisam encontrar e descobrir a importância dessa cidade para eles mesmos, né? Aqui nascem movimentos lindos, maravilhosos, da música, passando pelo teatro, nosso Hugo Rodas maravilhoso, que fez tantas coisas especiais, nosso Guilherme Reis, enfim, temos tantos talentos. Então, viva Brasília e viva essa história maravilhosa que a gente tem. Com certeza. E Brasília, né, assim, as pessoas não sabem, né, Cláudia, assim, Brasília é o primeiro sítio moderno tombado no mundo, né, é o maior sítio moderno tombado no mundo. E o seu tombamento foi feito no mesmo dia do tombamento da Muralha da China. Então, isso tem uma simbologia muito grande, né, e a grande maioria das pessoas desconhece esse fato, né? Então é mais um motivo para a gente ter um orgulho enorme, né, dessa cidade que vocês ajudaram a construir, que agora, né, a gente está vindo todas as gerações para melhorar e ajudar a colocar Brasília no lugar que ela realmente merece, né? Fala um pouquinho, Alessandra. Você começou por onde eu ia. Você terminou a sua fala, começou por onde eu ia começar, né? Antes nós temos duas chancelas, na verdade, pela Unesco. A primeira é esse tombamento como cidade, como sítio, né? E é o maior... Desculpa te interromper, Brasília se tornou ibero-americana. Eu ia falar, cultura, exatamente. Né? Capital ibero-americana da cultura pela preservação do conjunto de patrimônio, né? Exatamente. E a nossa chancela vem desde 2017. Essa chancela não é só um símbolo. Sim. A gente tem esse conteúdo simbólico, essa apropriação, não é só uma chancela ou um símbolo. Ela tem que ser transformada em um ativo para a cidade. Sim. Esse é o maior desafio. Você mencionou que a Adegraf tinha sido sua parceira desde o início. Na verdade, quando a chancela nasce, Brasília estava naquele momento fazendo uma Bienal de Design. Isso. Né? E que também compôs ali o documento e fortaleceu o dossiê. Uhum. Então, nós temos muito orgulho como instituição, né? Como instituição que representa classes de designers, né? Das mais diferentes áreas. A gente tem muito orgulho de ter ocupado esse espaço e até hoje, trabalhar para que essa chancela aconteça na verdade. O que é a chancela, né? A chancela, ela trabalha como um ativo da Unesco para a promoção dos Objetivos 2030. Ou seja, a gente tem ali um desafio
da promoção do bem-estar social a partir daquela chancela criativa, né? Hoje nós temos 16 cidades no Brasil. São Paulo acabou de receber a chancela como cinema. Nós temos... não sabia. Cinema foi para lá? Que legal, que legal, que legal. São Paulo recebe a chancela e nós temos cidades que poucos brasileiros conhecem, por exemplo, Penedo também. Eu comecei de cinema, falando de cinema, então Penedo, no Alagoas, tem a chancela. A gente tem Paraty, em gastronomia. É gastronomia, isso. E temos outras candidaturas que estão vindo, ou seja, uma chancela com o título da Unesco nos coloca uma obrigação a mais do zelo desse patrimônio e desse título de cidade criativa. A cidade criativa também, ela já vem dizendo que ela é um fator de promoção da economia criativa como um todo. Mas isso tem que ser traduzido, em fato, num bem-estar social. O que foi feito? Você perguntou. Eu acho que muito foi feito desde que essa chancela teve início. Várias associações, estarmos sentadas aqui, o trabalho da Brasília Design Week, ou seja, a gente tem áreas, né, conexões com áreas muito importantes da academia, né, o design como uma ciência aplicada. A gente tem o empreendedorismo, a gente tem aqui um empreendedor, né, uma representação dessa classe empreendedora, a gente tem as associações de classe. Então, a gente tem que fortalecer esse ecossistema do design, né, e o ecossistema da economia criativa a partir da perspectiva do design, para fortalecer isso, para que a gente tenha, de fato, uma cidade que resulte em bem-estar, né? O ativo, por exemplo, patrimonial de Brasília é, de fato, hoje, o que a gente tem de mais importante, a partir dessa perspectiva histórica que a gente tem da construção dessa arquitetura. A gente tem isso como importância simbólica e verdadeira, por exemplo, para a promoção do turismo de Brasília. E agora a gente começa a entender. Então, a Secretaria de Turismo, que é uma grande parceira, e o turismo criativo, eles começam a ter uma evidência, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, como um turismo diferenciado. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que desenvolver. E a sua pergunta final, você já tinha deixado a deixa, então... Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer, além de fortalecer esse ecossistema, é gerar a visibilidade dessa chancela. Isso que você falou, muita gente não sabe, mas não sabe porque ela não percebe o benefício, ela não percebe isso no seu dia a dia. Então, ao informar que Brasília é uma cidade criativa de design pela Unesco, a gente tem também que informar como isso pode trazer, né, de mudança. A gente está aqui com base, é um design, é uma cadeia produtiva, a pessoa que começa ali atrás. Ou seja, a gente informar para que o nosso cidadão também tenha conhecimento, para que ele possa ter essa sensação de pertencimento. Você trabalha melhor quando você se sente acolhido e pertencido, né? Eu me sinto muito acolhida. Você falou que eu era de Minas. Meu pai foi um empreendedor e começou a vida dele trazendo material de construção para Brasília. Olha... E se hospedou pela primeira vez na lua de mel no Brasília Palace. Então, as histórias acabam se conectando aqui, né? E eu tenho muito orgulho disso. Eu fico muito emocionada toda vez que eu falo. E você sabe sobre isso. Eu percebo, assim, essa sua fala, né, em relação ao turismo. Quando eu assumi a Secretaria de Turismo, a gente fez o primeiro plano de turismo criativo para a cidade, em 2015. O que era, né, as pessoas, o que é o turismo criativo? Achavam que era um segmento de mercado, né? E não é um conceito, porque você pode ter segmentos de mercado que trabalham a criatividade. Exato. Então, trabalhar o turismo cívico de uma forma mais lúdica, de uma forma mais criativa, né? Como faz o Washington tão bem. Né? Todas as capitais como do mundo. Fazem todas as capitais do mundo. Vamos pegar, né? Barcelona, Paris. Isso, e é tão incrível, né? A primeira vez que eu fui à Turquia, que eu estive na Turquia, eu fui com os meus pais e a gente comprou um pacote. E aí a gente queria ir a Capadócia, as cidades mais conhecidas. E a moça que nos vendeu o pacote, e eu, como sempre, fui do turismo, né? Ela ficou tentando nos convencer a ir a Ankara, que é a capital moderna. E aí o meu pai falava, mas lá, o que a gente vai fazer lá? E ela tentando vender. E aí eu falei, gente, essa moça
Eu tenho certeza que ela teve na Turquia, que levaram ela lá. E resolvi perguntar. E exatamente, ela tinha feito vários fan tours que o governo da Turquia tinha levado vários agentes brasileiros para conhecer a Turquia, para eles venderem no Brasil a capital. Sim. Porque eles queriam ampliar os sítios turísticos de visitação da Turquia. Então, olha como esse trabalho é estratégico, né? E a gente, e você falando um pouco desse olhar das pessoas, né, em relação à cidade, olha que curioso. Eu também sou do Sistema S, né? Eu sou superintendente da Federação do Comércio e a gente vai fazer a Semana S pelo 2º ano, que é uma semana de valorização, né, do comércio e para que as pessoas entendam e conheçam o papel do Sistema S. E a gente está oferecendo várias atividades para a comunidade. Você acredita que em uma semana, aquele tour que está sendo feito pela Secretaria de Turismo, qual é o nome? Capital, sabe? Tem um ônibus, né? A gente teve 5.200 inscrições de brasilienses. Olha que interessante. Muito. Porque as pessoas querem ter a oportunidade de conhecer, né, os nossos ativos, os nossos monumentos. Eu achei nosso primeiro cliente, o nosso primeiro parceiro é o próprio cidadão. E a gente está dentro do Brasil a gente tem um mercado desse turismo nacional impressionante para combater isso que a Cláudia falou, já, historicamente, né? Mas porque Brasília, o próprio brasileiro tem uma associação muito pejorativa de Brasília associada a uma questão política e de poder. Né? Então, eu acho que a gente também tem um desafio aí. Um trabalho pela frente muito intenso. Mas até para mostrar o que é essa cidade. Que, aliás, a Elma agora fez um trabalho muito bonito, convidou editores, né, diversos editores de publicações importantes na área do design, na área da moda, para que eles pudessem conhecer o que é a Brasília viva, essa Brasília que nós vivemos, que não é a Brasília do Congresso Nacional, nem do Supremo, nem do Planalto. Essa Brasília, ela ficou chancelada de uma forma muito ruim, porque ela espelha um aspecto, né, que no fundo é do Brasil, não é nem da cidade de Brasília. Ali está representado o Brasil inteiro, com todas as suas dificuldades, suas fragilidades, né? Então, e isso acabou marcando e chancelando a cidade. Mas a Alessandra falou uma coisa que eu acho muito importante, que às vezes a gente fala, por exemplo, cidade criativa do design. O design, no século XX, ele ganhou um status, né, de luxo e sofisticação. Isso distanciou muito as pessoas diante do sentido do design. Só que design, e é maravilhoso, e esse é o nosso maior desafio enquanto comunicadora, enquanto designers, é mostrar que o design desde a história da humana inteira, desde o homem mais primitivo, ele já fazia design. O design está na origem de quando o homem transforma a natureza em algo utilitário. Sim. Algo utilitário. Então, os nossos artesãos têm um leque gigantesco, imenso, de possibilidades que podem ser agregados à chancela design e que muitas vezes eles podem até nem compreender que aquilo é parte do design. Então, é muito importante, talvez, a nossa comunicação, até para dizer a cidade do design, tem a cidade do design do artesão, que é um design. É a pessoa que borda, é a pessoa que faz esse jarro, é a pessoa que faz um prato especial, um talher. Tudo isso é design. O design, no fundo, ele nasce da necessidade humana de criar utensílios, né, para o seu uso. Ele tem uma função utilitária. Ele tem um aspecto estético, porque, claro, nós humanos adoramos o que é belo. Sim. Isso é nosso. Pega nossos índios, olha que coisa maravilhosa, vão fazer aqueles rituais. O que eles fazem? Aqueles cocares inacreditáveis, né? As pinturas de corpo, né? Tudo isso está encarnado nessa chancela chamada design. Então, da tipografia, né? O que é um tipógrafo? É o cara que está ali fazendo o livro, fazendo a impressão. Os nossos homens do cordel,
todos eles são designers. Então, talvez popularizar e simplificar o sentido do design vai ajudar a todo mundo compreender e ficar feliz em saber que a sua cidade é uma cidade do design. Tem um termo, né, design for all, Exato. que é design para todos, né, que é muito trabalhado, que é exatamente disseminar isso, né? A primeira Brasília Design Week, o tema foi Design Transforma. Porque é isso, né? O design é transformador. Olhando para as cidades do design brasileiras, elas têm características bem diferentes, né? Cada uma delas conquistou esse título por um motivo muito diferente do outro. E se a gente olhar para Curitiba, é muito interessante como eles aproveitaram o design para desenhar e melhorar a estrutura da cidade. Os modais de trânsito, por exemplo. O que o Jaime Lerner deixou, né, de legado para aquela cidade. Então, é isso, né? O design está em tudo, ele existe para melhorar e transformar a vida das pessoas, né? Independente O que a Cláudia falou é muito interessante, porque a gente, de alguma maneira, a gente às vezes mentalmente se limita, e até pela compreensão, a essa questão da funcionalidade do design. Mas hoje, como ciência aplicada, você está falando de design social e quando você fala, por exemplo, em poder transformador, eu acho que isso conecta diretamente com a questão de Brasília cidade criativa. Ou seja, como é que, e voltando à sua pergunta, como é que o design, em todas as suas possibilidades e suas formas como ciência aplicada, a gente tem hoje design de serviço, você tem design de experiências, você tem uma gama enorme, né? A gente está falando de uma era de tecnologia que você tem design de UX, UI, tudo, é isso que você falou, design está presente em absolutamente tudo. Então, quando a pessoa tem a compreensão, né, e tangibiliza, o design deixa de ser um conceito abstrato e ela passa a ter isso de uma forma tangível, relacionando isso, como ela utiliza esse serviço no seu dia a dia, eu acho que a gente consegue fazer essa apropriação, né, esse sentido de pertencimento. Você citou Curitiba com Lerner, eu, né, como cidades parceiras ou cidades irmãs, eu trabalhei também com o Fórum e com o Encontro das Cidades Criativas hoje, esse ano, né, em Brasília, e tive a oportunidade de visitar. Participei de vários talks com a Cuia Design e entender o sistema, por exemplo, de Fortaleza, que é muito forte, que é muito rico e que tem um sistema agregado entre a cidade, entre a formação, com o Instituto, que também é muito forte, são nossos parceiros. Então, assim, a gente ainda tem essa oportunidade, eu vejo isso como uma oportunidade, né? Esses encontros que a gente faz, esses debates de fórum e etc., é o quê? Gente, é intercâmbio de experiência. Sim. É entender o que funcionou ali, que a gente pode aproveitar aqui de uma maneira a transformar o que a gente tem em algo ainda melhor, né? E através desse intercâmbio, fazer de fato essa troca de práticas que funcionam em outras cidades criativas do Brasil, como é que a gente pode, de fato, fortalecer esse título, né? E esse sentimento de cidade do design? Acho que é esse que é o desafio. Fortaleza, o ponto focal deles está nessa entidade sem fins lucrativos, é isso? Isso, mas eles têm um apoio, é o Instituto Iracema. Tá. Né? Brasília, hoje, o nosso ponto focal está na Secretaria de Turismo. E o sistema em Curitiba também é diferente, que é um sistema múltiplo. Mas nós temos e construímos, né, e você é parceira disso, ou seja, esse ecossistema são agentes que estão sempre integrados, né? Todos nós fazemos parte desse ecossistema, porque eu acredito que temos em comum esse amor por Brasília e esse desejo de que Brasília, de fato, assuma esse protagonismo no Brasil, nesse sentido da inovação, né? Eu acho que a gente tem muitos legados aqui que a gente precisa retomar. Colocar em prática. Exato. Eu acho que é a questão da prática, né? A praxis é o que faz as coisas acontecerem. Exatamente. Então, na medida em que você tem... Olha o leque, olha como ele é amplo. Você passa pelo
turismo, pela visita, a conhecer, saber dos lugares, que não são os lugares oficiais. Você tem os lugares oficiosos maravilhosos para você conhecer, para você ver, saber o que é a vida da cidade. E isto uma coisa que me impressiona, por exemplo, por que não fazer parcerias com as universidades do mundo inteiro, nas áreas de arquitetura, de design, e convidá-los para vir para a cidade? A gente vê Barcelona, o que acontece com Barcelona? Você tem aquele bando de meninos sentado na calçada, desenhando as coisas do Gaudí, entendeu? E vendo toda aquela beleza que é aquela cidade, indo aos museus. E a cidade ferve, ela tem vida, ela é intensa. Por quê? São parcerias. Parcerias com onde? Com escolas. Então, se a gente consegue fazer parcerias com universidades, vamos começar pelas brasileiras mesmo. Sim. Vamos aqui pegar a USP, Sim. pegar o FMG, pegar a Universidade de Goiânia, aí, de Goiás, enfim, as do Norte, do Nordeste, do Sul, trazer essas pessoas para cá. Criar uma parceria com as áreas deles, não só na universidade, né, mas também com os departamentos de turismo. Gente, vamos aqui nos juntar e trazer essas pessoas para elas conhecerem. Porque na medida em que elas conhecem, elas divulgam. Elas vão falar sobre. Sim. Todo mundo fala sobre. E hoje, ainda mais com essa quantidade de canal, com esse mundo gigantesco de canais que o planeta tem. Então, é uma beleza e é muito simples. Isso é uma coisa muito simples. Né? Ela acontece, né? Isso, assim, a gente já vê as universidades do mundo vindo para Brasília, mas não é um programa organizado de políticas públicas e né, junto com o setor produtivo. Gente, porque esse, eu acho que é um dos maiores ativos que a gente tem nessa cidade, em termos de produto, para ofertar. E é incrível, e que geraria uma riqueza extraordinária para a cidade. Com certeza. Todo mundo sabe que o turismo é o que alavanca as economias das cidades. Os tribunais superiores, né, Cláudia? Se você pensar nos estudantes de direito, quem não quer conhecer as instâncias superiores também, né, jurídicas, STJ, Supremo, enfim. É a capital. É a terra, enfim, construída pelos brasileiros, gente. Isso aqui não foi feito assim do nada. Foi uma força de trabalho gigantesco. São milhões de brasileiros que botaram sua força aqui, entendeu? Seu suor para fazer isso aqui e fazer essa beleza toda. Então, vale a pena, né? Eu acho que é uma coisa... Você falou em políticas públicas. O nosso grande problema é sempre a transição de um governo para o outro, eu ia falar, entendeu? Que não sustenta. Então, a política de governo não é política de Estado. A política brasileira precisa mudar a mentalidade. Aliás, os nossos políticos precisam mudar a mentalidade. Se eles não mudarem a mentalidade deles, nós vamos ficar eternamente esse país complicado, esse país desigual. Né? Esse país sem compreender toda a sua força, tudo que esse Brasil produz, gente. E produz muito. Produz uma música extraordinária, produz um artesanato maravilhoso. Os nossos artistas são incríveis, os designers, o nosso cinema, gente. Está aí o nosso cinema. Olha o nosso cinema. Entendeu? Você mencionou, e a Cláudia mencionou uma coisa que eu confesso para você que eu não tinha a dimensão no fórum, quando a gente esteve na secretaria, e conversando com as iniciativas hoje do Ministério do Turismo, da própria Embratur e Apex, e juntos, e Sistema S, a gente tinha, obviamente, representantes do Sistema S conosco, me chamou a atenção, por exemplo, de que é um investimento de turismo cinematográfico. Você ter o setting, né, para o cinema, ou seja, é um turismo que exige uma série de documentações, eles explicaram, mas é super interessante. Por isso que São Paulo deve ter se tornado cidade do Porque cinema. você, por exemplo, você tem lugares ao oeste americano, a Austrália, que faz uma produção. Você imagina, cada dia que eu acordo, eu sou uma apaixonada, eu acho que eu herdei, isso acho que foi o maior presente que eu ganhei do meu pai, que foi um empresário nacional, ele desbravou esse país, e eu acho que eu herdei dele esse amor e esse nacionalismo genuínos que eu tenho, porque eu olho e falo assim, gente, eu já viajei o mundo inteiro, mas eu falo, gente, o melhor lugar do mundo é aqui. Eu acho o Brasil simplesmente sensacional.
E a gente deu um show, e estamos dando um show naquilo que temos de diferencial, que a gente brinca agora, que depois, né, que foi colocado, o molho. O nosso algo mais, esse nosso tempero, o jeito brasileiro, quer dizer, a gente está mostrando para o mundo a potência criativa do Brasil em todas as áreas. Né? E a gente teve um ano de 2025 que nos mostrou isso, o cinema, o IF Awards, que é uma premiação, a Cláudia estava falando, né? A gente teve uma premiação que quase dobrou nos últimos anos, você falou, isso é uma mudança de paradigma. A gente está indo para um salão de Milão com uma designer brasiliense representando, falando de Brasília, mas contextualizando também como nação. Então, a gente tem que aproveitar, fazer uso disso. Porque a gente, de fato, tem um potencial incrível e eu acho que isso está sendo cada vez mais descoberto, inclusive internacionalmente. Mas precisamos, de fato, de políticas públicas, porque o que encanta, né? Quando você vai, por exemplo, em Otinho, você vai num carnaval no Brasil, né? Carnaval esse ano no Brasil, o Carnaval do Rio de Janeiro trouxe Nossa, foi uma potência em termos de economia criativa e o que ele gerou, de fato, de recursos para a comunidade, com uma gestão. E mudanças de gestão. O que tem a ver isso? Com política pública, com políticas públicas. Então, a gente precisa que esse discurso atravesse, né, essas camadas, porque às vezes isso até para uma população, a gente fala Brasília, né, gente, mas Brasília hoje são mais de 30 RAs. Sim. Quando eu mudei para Brasília, quando eu mudei para Brasília, chamava cidade satélite. Eram conceito, 12. Né? Então, quando eu cheguei, eram cidades satélites, ou seja, algo que ficava paralelo ou agregado a esse centro urbano que era o plano piloto. Sim. E hoje a gente tem pulsante, processos criativos e tudo acontecendo, cada uma delas com a sua, já, né, novas cidades, com a sua característica, com a sua raiz, com a sua identidade, né? Exatamente. Agora, eu falo isso, Caetana, porque eu bato sempre nessa tecla, sempre. Quem nasceu com um traço do Niemeyer, com Lúcio Costa, com Atos Bulcão, com Burle Marx, com Sesquiate, Jorge. Ou seja, esse conjunto criativo e essa capacidade criativa, gente, a gente tem que ter obrigação de fazer tudo e ir muito mais além. A gente não pode estacionar. O que falta para a gente como política pública? O que falta para o design de Brasília ser ampliado, assim, por exemplo, eu vou colocar aqui, ao mesmo tempo que a gente valoriza a nossa produção local, e isso é muito especial, ao mesmo tempo que a gente tem que dialogar com o mundo para trazer para cá o intercâmbio com o que há de melhor. Gente, nós somos o DNA do modernismo e da inovação. A gente não pode perder isso de perspectiva. Isso foi o nosso legado. A gente, ao honrar esse legado, significa vamos convidar quem está nessa ponta para fazer essas intervenções aqui. Né? Você falou, a cidade criativa do design. Nosso vizinho aqui, ó, Buenos Aires. Sim. Olha o cuidado que ele tem com o seu turismo histórico-cultural. E aí voltamos à questão das chamadas políticas públicas. A gente precisa mudar essa mentalidade da política nacional. Isso aí, como cidadão, todos nós temos a obrigação de colocar na cabeça dos nossos representantes políticos que eles, na verdade, eles nos representam. Eles não estão ali por eles, para eles. Ou seja, as pessoas entram, é o meu governo. Não é o seu governo. É o governo daquela sociedade. Você foi eleito para nos representar, para representar essa comunidade. Então, você tem que pensar que... E é preciso ter a mentalidade de construção de políticas de Estado. Política pública é política de Estado, não é política de governo. Então entra governo, sai governo, isso é meu, isso não é meu, isso é meu, eu que fiz. É um ego, não é partidário, entendeu? Um ego, uma doença egóica que não representa nada. Então a gente precisa estar atento a isso.
Porque, no fundo, quem paga a conta somos nós e quem faz somos nós. Sim. Não é verdade? Somos nós. Verdade. Cláudia, eu queria, assim, já que você fazia essa parte de produção, né, de shows, teatro, nos anos 80, eu queria ouvir um pouquinho de como era, fazendo um comparativo. Você acha que melhorou? Você acha que a gente se perdeu em algum momento? Aí você que vai me dizer se Brasília era vista de uma forma diferente e aí essa questão política toda piorou a nossa imagem ou melhoramos? Como, assim... Olha, são várias perguntas numa história só. Anos 80, Brasília ainda era uma cidade pequena, muito pequena. Ali, hoje ela ainda a gente considera que ela ainda é uma cidade pequena, mas ela era bem menor. E o espírito de comunidade era muito forte, porque essa era a nossa origem. Isso foi o que Anísio Teixeira plantou no seu princípio de educação, Ernesto Silva plantou no seu princípio de saúde para a cidade. Então, havia um espírito coletivo. Todo mundo se ajudava, todo mundo estava próximo. Quando nós criamos a Candango, em 1982, o SESC ajudava, todo mundo. Quando nós fizemos o Teatro da BO, que na verdade foi uma história surreal, porque o presidente da ABO, a ABO o que é? Tem nada a ver com cultura. Ele era o presidente da Associação Brasileira, presidente da Associação Brasileira DF, dos dentistas. Eles tinham acabado de fazer uma sede e tinha lá um auditório. Ele não tinha o que fazer com aquele auditório. Aí ele viu que a Candango, ele me ligou, meu pai dentista, ele me ligou, olha o espírito gregário, olha que coisa bonita. Ele me ligou, falou, Cláudia, eu estou vendo que vocês estão aí fazendo muita coisa na área de cultura. Eu tenho um teatro aqui, eu tenho um auditório aqui, tem uns 200 lugares. Você não quer me ajudar a explorar? Aí lá fui eu com os meus sócios, o Romário e o Kleber, chegamos lá, olhamos, falamos, maravilha, vamos fazer um teatro. Aí conseguimos o linóleo do palco aqui com os amigos da Secretaria da Cultura, aqui que na época era a Fundação Cultural. Aí conseguimos a parte da iluminação com o pessoal do SESC ali da 13, 14, entendeu? E assim nós montamos o Teatro da BO. O teatro chamava-se Teatro da ABO, porque era uma homenagem a eles. E era um lugar onde nós fizemos a primeira temporada de rock brasiliense. Renato Russo chegou e falou, Cláudia, Brasília não gosta de rock. Olha que coisa louca, surreal. Lá no Beirute. Cláudia, Brasília não gosta de rock. Eu falei, como é isso, Renato? Que loucura, isso lá, eu estou falando de 80. Toda vez que a gente vai trocar no concerto Cabeças, nosso querido Nayo Núcio, que nos deixou ontem, eles desligam o som. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte... Você quer fazer um show de rock lá no Teatro da BO? Organiza, me traz o seu projeto e a gente vai fazer junto. E foi. E aconteceu, foram, sei lá, toda quinta, sexta, sábado e domingo, lotava. Então era Legião, Plebe Rude, Capital Inicial e o que chamava na época XXX, que hoje eu não sei o que ele virou, entendeu? Mas, enfim, então, bombava, lotou, 200 lugares, não cabia o povo ali dentro, entendeu? Bom, então isso era a Brasília dos anos 80. A Brasília dos anos 80 era essa Brasília que, enfim... agregava valor. Nosso querido, Alexandre Ribonde estava lá com suas peças incríveis, né? O seu besterol delicioso, né? Guilherme Reis, enfim, todos eles, Hugo Rodas. Foi um momento muito fértil, muito bonito. A própria produção cultural, nós fizemos o Brasiliário, que foi um filme muito, muito significativo, ganhou vários prêmios. Eu acabei virando atriz, eu nunca fui atriz na vida. Então, esse era o princípio dessa Brasília dos anos 80, em que todo mundo estava junto, se ajudando. Muito bem. Depois, nós vamos para 90, começo dos anos 2000, as leis, surgiram as leis. E aí eu vou fazer uma grande elogio e uma grande crítica às leis. As leis
ao invés deles estarem interessados no projeto, no que aquilo significa, eles estão preocupados com a burocracia do papel. Então, o documento tal, aí você tem que levar, haja nota fiscal, haja não sei o quê. Então, você vira uma empresa de contabilidade e você deixa de ser o quê? Uma empresa criativa. Então, essa é a diferença. Criaram-se N leis que eu acho maravilhosas, são importantes, é o Estado apoiando. Sim. É o Estado apoiando. Mas aí vem essa loucura da quantidade de burocracia. Então, essa burocracia mata a criatividade. E quando você olha, a pessoa não está interessada na beleza do seu projeto, ela está interessada se você tem as notas fiscais. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, gente, olha, vamos colocar as coisas de uma forma mais pragmática, mais objetiva. Tudo tem uma função. Eu tenho uma agência de propaganda. Tá? Eu sei, eu tenho um contador para resolver isso. Né? Ele vai lá, resolve o problema e tal. Agora, as empresas criativas, a turma do cinema, a turma do teatro, a turma da música e por aí vai, da literatura, é uma dificuldade. Porque um criativo, muito criativo, ele não tem essa cabeça alucinada de contador. Sim. Que é uma cabeça... Cá entre nós, um criativo, se ele vai pensar em conta, ele deixou de ser criativo. Não é? Tá? Ele parou. Então, essa é a diferença entre... Então, as leis são ótimas, mas, pelo amor de Deus, vamos acabar com essa burocracia horrorosa e transformar a coisa mais pragmática, mais objetiva e mais facilitadora. Nos ajudem, né? Facilitador. Nos ajudem, não é mesmo? Porque, afinal de contas, os criativos desse maravilhoso Brasil são os que alimentam a alma dos brasileiros. Com certeza. São os criativos que alimentam, que trazem alegria, que trazem felicidade. Na pandemia, né, Cláudia, e que nos projetam para o mundo, São eles que levam, né? Aqui eu vou lembrar uma coisa muito simples, o que é um bom exercício do poder público. Juscelino Kubitschek trouxe tanta força e tanta inovação para esse país. Vamos parar para pensar, nós fechamos os anos 1960, quando ele sai, o que o Brasil tinha? O cinema novo. O Brasil tinha a bossa nova. Bossa nova. Tá? Então, o cinema novo e a bossa nova projetaram o Brasil no mundo. Então, isto, gente, chama-se gestão pública. Né? Legal, então, eu queria deixar esse recado para os nossos queridos parlamentares, para os nossos queridos executivos, acordem. Acordem. Tá? Exatamente. O Brasil é feito de talento e o talento não precisa de burocracia. Tá? É isso. Fica o recado. Vou emendar o recado. Eu vou emendar o recado e dizer: valoriza a economia criativa e o criativo do Brasil. Sim. Isso, esse molho entendam que o Brasil é plural. O Brasil é diverso, o Brasil é plural, o Brasil é criativo, o Brasil é potente. A gente não pode imaginar, e a cultura é uma força que a gente tem. A gente não pode nunca acabar com essa força, porque, como Cláudia colocou, não se trata de governo. Se trata de Estado e do reconhecimento da nossa importância. E aí eu vou encaixar. A gente precisa se educar como país. Principalmente quem está no processo criativo, a gente precisa educar e a gente tem um papel fundamental de dizer que a educação é a base. Quando a gente tem valorização, identidade e memória, e a educação é um pilar fundamental, né? A gente falou, o que falta? Quando você coloca isso na escola, quando você coloca isso com um orgulho, não só cívico, mas esse orgulho nacional, né? A gente emenda aí com design, você vai dizer, nossa, como isso é importante, como a gente sente orgulho de estar lá, como a gente sente orgulho de estar lá, finalmente reconhecido no Oscar. Será que a gente foi reconhecido porque a gente nunca produziu antes? Não, gente. Não. A gente sempre produziu e muito, mas é um processo. E agora o mundo descobre algo que já existia. Mas por quê? Porque você precisa investir.
Porque você precisa colocar o olho aonde a gente pode fazer. Aonde que o Brasil colocou? Em imobiliário, em cinema, em cultura, em literatura, em dança, em música, que a gente não tenha sido um sucesso. Exatamente. Gente, vamos abrir o olho. É isso aí. É isso. É exatamente. Você falou tanto. A gente dá 2 horas, a gente fala 5, faltam 3. Né? E ela falou, e eu estava louca para dizer assim, você falou Sesc, e eu assim... Eu fui uma estudante da UNB, você vê, você fala aqui, né? A UNB, para mim, nossa, foi minha casa, eu amo aquele lugar. Eu dou um jeito, eu sempre volto para lá de alguma forma, porque aquilo foi a minha formação. É a nossa base. Como base, e assim, o que era avançado, gente? O sistema da UNB é exportado para Harvard como processo educativo de multidisciplinariedade, algo que a gente não entende nem até hoje. Mas como você pega, por exemplo, temos aqui 3 pessoas da UNB. Multidisciplinariedade, você está falando de sociologia, você está falando de cultura, alguém que fez teatro, que fez cultura, eu fiz tudo isso. Você falou ali, eu falei, gente, Sesc, tinha uma coisa chamada jogo de cena. O jogo de cena. E eu, na época, eu queria, a Cláudia, inclusive, me patrocinou num projeto de instalação. Teatro Garagem, né? De instalação que eu fiz, eu fiz uma instalação no Le Corbusier, nos anos 90, que foi e depois eu fui para Casa França Brasil, na Candelária, no Rio de Janeiro. A Cláudia me apoiou no início do projeto. Não, vai lá, e não sei o quê. Que legal, olha o tanto de caminhos maravilhosos. Tanto que esses caminhos fazem parte da nossa formação como profissional hoje. Eu não seria jamais a pessoa para estar sentada aqui costurando essas ideias se eu não tivesse tido a formação que eu tive. Se eu não tivesse ido lá no jogo de cena, apresentar no palco lá, o meu era um conjunto de slides de intervenção que eu fiz saindo de caminhonete de madrugada e falando pensar para poder. E aí já questionando o poder e não sei o que, aí eu saía com como é que chama? Esse projetor numa caminhonete ligada. Não tinha câmera, projetando coisas nos monumentos de Brasília e documentando. Olha, que legal. Então, assim, o tanto de coisas criativas que a gente fez, participar de espetáculo com o do Rodas, participei dançando, produzindo. E é isso que levou vocês a estarem, né, onde vocês estão hoje. Eu sou muito grata ao universo de ter encontrado vocês nesse caminho. Imagina, porque alegria eu nossa. também só evoluo, só cresço. E eu queria agradecer por hoje, por esse primeiro podcast com essas 2 mulheres incríveis. E nesse lugar, olha isso, gente, a gente está dentro do Teatro Nacional. Depois de a melhor anos. combinação do planeta. Lá, o Oscar, o Atos e os talentos, né, da nossa cidade. E a gente voltando a viver o Teatro ocuparam Nacional. isso aqui maravilhosamente bem. Saudades da nossa sala Vila Lobos. Com certeza. Muita saudade. Olha, e temos ainda muito... Em breve. Muito o que fazer nesse espaço, né? Eu vou finalizar aqui uma das coisas, né? Eu dancei na Norma Lilia e quando a gente vinha fazer a apresentação, eu fiz tanta coisa nessa cidade, eu era encantada com a estrutura do teatro. Então, eu conheço esse subsolo aqui, dali para lá, de lá para cá, porque era uma coisa assim tão importante na minha formação ter participado do Teatro Nacional. E como isso é importante, de novo nesse recado, né? A gente tem a Orquestra Sinfônica hoje que está ocupando a Martins Pena num programa do nosso amigo Cláudio Cohen, que é um querido. E a gente lota, é fila de espera. 10 minutos depois que abre, está lotado. Olha o Cine Brasília, com a programação lotado. Então, isso quer dizer o seguinte, olha o que está... o CCBB, o SESI. A gente tem público, as pessoas estão interessadas. Então, imagina na hora que você coloca aquela orquestra ali de volta no palco dela, que é a Vila Lobos, podendo agregar. Eu quero deixar meu agradecimento, eu falo em nome de todos os designers aqui da Degraf, pela parceria, pelo trabalho maravilhoso que você faz, não só com a Brasília Design Week, mas dentro das esferas que você também, como nós, acaba ocupando. E eu que agradeço, porque é uma oportunidade para mim, assim, primeiro é uma honra estar sentada aqui, né, falando em nome de tantas pessoas que vêm produzindo coisas maravilhosas, assim, dentro da associação e fora.
desse teatro, está sentada aqui ao lado da Cláudia, que é uma pessoa que eu admiro e sempre foi assim uma inspiração para mim desde que eu me mudei para cá. A gente tem muita afinidade, né? Já deu para ver por quê. E eu que agradeço estar aqui. Muito obrigada. Parabéns pelo programa. E assim, nossa, que honra, né? Ainda ser. Bom, agora é a minha vez de agradecer, né? Primeiro, agradecer essa equipe maravilhosa que está aqui sentada, esperando, com não sei quantas câmeras, é uma beleza. Todos brasilienses, me parece, espero, não é? E, enfim, e cumprimentar vocês duas, né? Cada uma dentro do seu papel. Você, Caetana, com essa fibra, essa força, essa coragem, né, de levar adiante, né, o projeto do Brasília Design Week, né, e tudo que ele envolve. O que ele envolve? Ele envolve trazer essas pessoas que criam para dentro do Brasília Design Week, oferecer oportunidades, mostrar para Brasília, né, esse trabalho maravilhoso que a cidade tem. Então, isso é da maior importância. Eu acho que você tem que ainda desenvolver isso por muito tempo. Brasília agradece, né? Você, Alessandra, e toda a equipe da Degraf, né? Vocês são fundamentais, né, para a união de todos esses talentos dos designers gráficos dessa cidade, que nos trazem a beleza das logomarcas, dos projetos lindos, que às vezes as pessoas nem percebem, mas quando elas chegam no lugar, elas entram, tem toda uma comunicação visual, e aquela comunicação visual traz uma leveza, traz um prazer, traz uma estética, e isto é fundamental. Então, você representa todos esses talentos da cidade, e eu estou aqui representando a minha cidade. Estou aqui, a Cláudia de Brasília, que ama essa cidade, que adora Brasília, e que eu queria só dizer aquilo que eu falei, que para desmistificar a palavra design e trazê-la para o cotidiano. E Issey Miyake, que é uma referência para mim como um dos grandes designers do mundo, sim, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa e que eu acho que sintetiza muito bem tudo que a gente está falando aqui. Design é para a vida. Então, as coisas que são feitas são para o dia a dia, para a vida das pessoas. É a roupa que você veste, ela é um design. O prato que você come, ele é um design. O copo, a taça, a geladeira, o carro, tudo é design. Então, o design é para tornar a vida mais plena, mais confortável e mais bela. A gente está terminando aqui o primeiro episódio do podcast BDW Territórios. Fiquem ligados que daqui a pouco tem mais um. Fiquem ligados no YouTube, no Instagram e no Spotify da BSB Design Week.